Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre máxima sensibilidade. A máxima sensibilidade é uma propriedade, é a última das propriedades de robustez com a qual nós iremos trabalhar. E na realidade, nós vamos ver que a máxima sensibilidade é a melhor métrica de robustez. Mas antes de nós fazermos isso, nós vamos olhar ou relembrar as duas métricas que nós já vimos, que são o quê? A margem de ganho e a reserva de fase. Aqui nós temos então duas plantas, só para recordar. Nós temos uma planta para carga baixa e uma planta para carga alta, controladas com o mesmo controlador. Isso gera, então, o loop ou o laço relativo à planta de carga baixa e de carga alta. Colocado no diagrama aqui, nós temos, então, a construção dos dois diagramas, a linha vermelha relativa à carga alta, estão seguindo o mesmo padrão de cores aqui, vermelho, carga alta, azul, carga baixa. Então, a pior planta, nesse caso, corresponde à carga baixa, certo? Então, só para recordar, se nós pegarmos a representação aqui desse lugar, desse diagrama de Bode, nós temos a frequência de corte, quando corta a magnitude, nós estamos pegando justamente a planta relativa à maior carga, a menor carga, carga baixa, ou seja, o maior ganho. Então, se nós descermos aqui aonde corta a magnitude unitária, se nós descermos, nós temos a frequência de corte, e daí nós tiramos o quê? Nós tiramos a reserva de fase. Nós tiramos daqui a reserva de fase. Se nós agora formos na frequência 180, que é aqui, frequência 180, subirmos, nós vamos tirar o A, e com isso nós também tiramos a frequência 180 e a margem de ganho, certo? Então, essas duas grandezas nós temos utilizado aqui para determinar a estabilidade do sistema e a folga dessa estabilidade. Se nós, por exemplo, levarmos a frequência 180 passar no mesmo ponto que a frequência de corte, o sistema vai estar passando exatamente em cima do -1. Então, a faixa de frequência que é importante para a malha de controle, normalmente é essa faixa compreendida entre a frequência de corte e a frequência 180. Nós vamos ver neste vídeo que a frequência relativa à frequência de máxima sensibilidade estará entre essas duas frequências, certo? Então, para nós ainda vermos que nós podemos ver essas grandezas no diagrama de Nyquist, no diagrama de Nyquist nós temos, então, quando cruza o eixo real negativo, nós vamos tirar o A, que é o mesmo A que aparece ali, e quando nós cruzamos a magnitude unitária, que é o caso aqui da azul representado, daqui nós vamos tirar, então, a reserva de fase. Então, são grandezas que nós podemos determinar usando o diagrama de Nyquist também. Então, são distâncias, são distâncias do -1. O -1 é o ponto-chave. Nós temos a distância do -1 em cima do eixo real. Isso está associado à margem de ganho. E temos a distância com a magnitude unitária, que é uma distância em cima, que seria essa distância associada aqui a este ponto aqui. Então, são duas distâncias do -1, certo? Agora nós vamos atrás da menor das distâncias possíveis. E por que essa distância ela vai ser interessante? Ela vai ser interessante porque ela vai nos dar o ponto mais crítico para
para a malha de controle, ou seja, a distância, a menor das distâncias. Só para nós recordarmos, quando nós trabalhamos com margem de ganho, nós só inserimos no sistema uma variação de magnitude. E quando nós trabalhamos com reserva de fase, nós só inserimos um tempo morto. E quando nós trabalhamos com a máxima sensibilidade, nós fazemos a inserção de um combo, que a magnitude e o tempo morto são inseridos simultaneamente no sistema, certo? Então, são essas duas coisas que nós inserimos aqui. Então, o que nós vamos ver agora é qual é essa magnitude, asterisco, combinada com esse tempo morto, asterisco, que vão me levar à região mais sensível da malha fechada, certo? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, para deixar isso claro para vocês, vamos fazer um desenhinho aqui, ó. O desenhinho em cima do diagrama de Nyquist. Nós vamos pegar o diagrama de Nyquist, só a parte de baixo do diagrama de Nyquist, porque ele é simétrico. O que interessa é a região próxima ao ponto -1. Então, o ponto -1 é o ponto que está vinculado com a estabilidade do sistema. Então, o -1 é um zip. Ele zipa o eixo imaginário completo. Então, a magnitude -1 está aqui. E imagine agora que nós tenhamos dois sistemas. Um sistema que seria o sistema azul e um sistema que seria o sistema vermelho. São dois sistemas possíveis. Digamos que esses dois sistemas aqui estejam passando dessa forma. Se nós olharmos, esses dois sistemas têm a mesma reserva de fase, porque cruzam a magnitude no mesmo ponto, e têm a mesma margem de ganho. Por quê? Porque também cruzam o eixo real no mesmo ponto. Certo? Então, nós temos esses dois subsistemas aqui, representados aqui. A é o mesmo A, a mesma distância, e a mesma reserva de fase. Certo? Temos a mesma reserva de fase nos dois subsistemas. Então, se eu perguntasse para vocês qual desses sistemas vocês acham que é mais fácil de instabilizar, eu tenho certeza que vocês responderiam que é o azul. Por quê? Mesmo que os dois sistemas tenham a mesma reserva de fase 1 e 2 serem equivalentes, mesmo que eles tenham a mesma reserva de fase, eles também têm a mesma margem de ganho. A margem de ganho também é igual, mas a facilidade de instabilizar é maior na azul. Por quê? Porque a distância do azul para o ponto correspondente ao -1 é menor. E essa distância aqui é a menor distância possível. E essa distância é a distância mais crítica. Esse ponto de menor distância, ele é o ponto mais crítico. E é o ponto, então, de máxima sensibilidade. Então, nós vamos ver agora como é que determinamos esse ponto correspondente à menor distância. Esse ponto correspondente à menor distância, que é o ponto mais crítico da malha. Certo? Porque justamente vai ser o ponto com o menor esforço em que se eu fizer um deslocamento de fase
e uma ampliação de magnitude, eu vou fazer com que esse ponto passe em cima do menos 1, certo? Então, essa distância nós vamos chamar ela de RS, né? Então, só vou apagar aqui e vou fazer um círculozinho bonitinho. Essa distância esse círculo aqui, não está muito bonito, vamos fazer de novo. Essa distância, ela é a distância correspondente à menor das distâncias. E o círculo correspondente, o raio desse círculo, a gente vai chamar de RS, que é o menor dos raios, certo? E nós vamos ver que esse RS, ele está vinculado ao inverso da máxima sensibilidade. Então, a máxima sensibilidade, quanto maior a sensibilidade, quanto maior a máxima sensibilidade, menor será a distância do menos 1. Certo? Então, esse ms, que é o que nós vamos usar aqui, ele é a métrica justamente da distância, o inverso desse ms é a distância do menos 1. Certo? Que nem nós vimos aqui. Ó. Ou seja, normalmente um projeto ele tem que ter uma máxima sensibilidade. Quanto maior for a máxima sensibilidade, menor é a distância, menos robusto é o sistema. Quanto menor for a máxima sensibilidade, menos sensível o sistema vai ser, mais robusto ele será. Essa aqui é a faixa recomendável ou aceitável de MS. Certo? Tipicamente nós queremos ser um pouco mais restritivos em relação a isso. Normalmente nós queremos que o MS fique na faixa maior que 1,4 e menor que 1,2. 2,0, melhor dizendo. Essa é a faixa. Se ele estiver nessa faixa aqui de 2, eu tenho a questão de um projeto focado em desempenho, e se eu quiser um projeto robusto, vai ser para valores abaixo, 1,4, 1,2. Abaixo de 1,2, o sistema é muito lento, certo? Então, nós vamos ver isso, e nós vamos ver que os valorzinhos que eu vou colocar aqui para instabilizar, a gente vai determinar de forma análoga àquela que nós utilizamos na determinação da margem de ganho e da reserva de fase, e quando nós associamos a reserva de fase ao tempo morto. As expressões são as mesmas que nós já utilizamos, só que a diferença é que quando eu trabalho com margem de ganho, eu uso aqui a frequência, que é a frequência de corte. Desculpe, a frequência é 180. Eu uso aqui a frequência 180. Enquanto que quando a gente determina o tempo morto usando só instabilizando, mexendo no tempo morto, nós utilizamos aqui a frequência de corte. Certo? Então, daí nós vamos usar essa frequência correspondente à máxima sensibilidade, ou seja, para a margem de ganho, aqui a frequência é a frequência 180. Já aqui é a frequência de corte. Quando nós utilizamos a reserva de fase. Então, nós vamos determinar uma reserva de fase asterisco, e nós vamos usar, quando nós trabalhamos com a máxima sensibilidade, nós vamos usar, em lugar dessas frequências 180 e ômega C, nós vamos usar a frequência correspondente aonde existe o pico de máxima sensibilidade. Certo? Então, antes de nós falarmos e determinarmos a máxima sensibilidade, é interessante nós recordarmos o nome e por que é chamada de máxima sensibilidade.
A máxima sensibilidade, ou melhor dizendo, a função de sensibilidade é uma função em malha fechada, que corresponde à função de transferência do distúrbio para a saída do sistema. Essa função aqui, ela é chamada de sensibilidade. Em inglês é sensitivity, certo? Mas a tradução para o português é sensibilidade. Se eu traduzir sensitivity do inglês para o português como sensitividade, eu estarei fazendo uma tradução equivocada. Sensitividade é uma capacidade que Chico Xavier tinha. Ele era sensitivo. Não é isso que nós temos aqui, nós temos sensibilidade. Então, a função de sensibilidade, ela dá a sensibilidade que nós teremos em malha fechada em termos de distúrbio. Como o distúrbio afeta a saída, quão sensível ele é, certo? Se nós fizermos caminho direto, é caminho do laço, mais caminho do laço, e nós temos aqui, então, a função de sensibilidade. Ela é uma função importante porque, além de ela dar sensibilidade a um distúrbio na saída do sistema, que nem ilustrado aqui, ela também relaciona a incerteza em malha aberta, incerteza relativa em malha aberta, isso aí é quanto varia o comportamento do sistema em malha aberta, isso aqui seria, vamos escrever, digamos que eu tenha feito uma malha aberta e eu tenho um controlador para uma malha aberta. Então, eu tenho um T0, que seria a função, T0 seria a função que vai daqui para cá. Isso aqui é o T. T0 seria a função nominal, seria o laço nominal. Vamos colocar o laço nominal como G0, C0, como é o único C. 1 mais G0C. Isso seria o T0. O T verdadeiro em malha fechada vai estar vinculado com a planta em malha fechada. Ou seja, o T que vai efetivamente acontecer no sistema vai ser a planta efetiva, que eu não conheço necessariamente. Se eu conhecesse, eu usaria como G0. Seria isso aqui. Simplesmente eu tirei o subíndice 0. Então, isso aqui seria o nominal em malha fechada. E esse aqui é o real em malha fechada. Então, nós vamos ter uma variação entre o esperado nominal e o que de fato está acontecendo no sistema. Isso aqui seria um erro relativo, isso aqui seria o erro relativo em malha fechada. Isso aqui está vinculado com o erro relativo da malha aberta, que seria o G de S, menos o G0. Isso aqui é o erro relativo em malha aberta. Então, vamos chamar aqui de erro relativo em malha aberta. E esse aqui é o erro relativo em malha fechada. E o que confere a identidade entre essas duas expressões é a sensibilidade. Então, a sensibilidade ela também pode ser vista como essa ponderação entre o erro relativo em malha aberta e o erro relativo em malha fechada. Então, a sensibilidade ela dá a importância relativa dessa discrepância entre malha aberta e malha fechada. Daqui vem o nome também sensibilidade. Ela vem da sensibilidade a
a um distúrbio e a sensibilidade a uma discrepância relativa, malha aberta e malha fechada. Então, essas duas situações são as responsáveis pelo nome que é dado como máxima, como sensibilidade, a função de sensibilidade, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa função de sensibilidade, e se nós olharmos, existe uma relação entre a incerteza com a capacidade de rejeição de distúrbios, mas esse é um assunto para depois. Então, vamos lá. Eu vou pular um pouquinho e vou mostrar para vocês que quando a gente cria a função de sensibilidade, ela vai ser assim, ó. Se eu fizer a magnitude, que seria a parte de cima do gráfico de Bode, da função de sensibilidade, ou seja, isso aqui seria é como se eu fizesse o gráfico de Bode, ficando só com a parte da magnitude do 1 mais o laço. Se eu fizer o gráfico de Bode disso aqui, que é o gráfico de Bode de S, eu vou ter justamente uma função que tem essa cara. E o ponto aonde essa função atinge o seu máximo, então essa é a cara típica é assim. E o ponto onde essa função atinge o seu máximo, ou seja, o maior valor atingido por essa função, ele é chamado de ponto de máxima sensibilidade. Daí vem o nome máxima sensibilidade. É o ponto onde a sensibilidade atinge o pico. E a frequência onde isso ocorre é a frequência de sensibilidade. Então, essa aqui a gente vai chamar de frequência de sensibilidade. Essa aqui é a frequência de sensibilidade. E o ponto onde ocorre o máximo dessa curva, esse aqui é o ponto de máxima sensibilidade. Certo? Agora, o que eu vou mostrar para vocês é como esse ponto de máxima sensibilidade ele está relacionado a menor distância, ou seja, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Que esse valor que eu tirei aqui, correspondente ao pico da sensibilidade, ele corresponde à menor distância do menos 1. O inverso disso, isso aqui é a menor distância do menos 1. Do ponto menos 1. Ou seja, é a região mais sensível, mais crítica, mais próxima do menos 1. Certo? Então é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos lá. Aqui nós estamos fazendo o diagrama de Bode, perto do menos 1, que é o que nos interessa. Eu quero determinar esse raio, que é o menor distância. Então, RS é a menor distância do menos 1. Certo? Como é que eu determino isso? Vamos aqui, ó. Vamos pegar agora a distância de cada ponto. Isso aqui é válido para cada ponto. Se eu pegar aqui, eu vou determinar o raio. O raio seria esse cara aqui. Então, eu quero determinar a expressão para o raio em função do ômega. Em qualquer ponto, se eu fizer esse ponto aqui, então vai ser esse raio aqui, ó. Certo? Então, o raio para qualquer ponto vai ser o quê? O raio é a distância do menos 1 de um ponto qualquer
em relação ao menos 1. Essa distância, esse raio, é o que nós estamos querendo determinar aqui. O raio, então, vai ser o quê? Vai ser o raio de J ômega, para qualquer ômega, vai ser o quê? Vai ser a distância de dois, vai ser a diferença de dois vetores. Vai ser esse vetor aqui, que é o L de J ômega, esse vetor. Então, esse vetor aqui menos esse vetor aqui. Se eu fizer a subtração desses dois vetores, eu vou ter justamente o menos, sendo que o vetor menos 1 vai ser menos 1 mais 0J. Então, o R de J ômega, para qualquer ponto nesse plano complexo, vai ser simplesmente 1 mais o L de J ômega. Onde o L, só para nós recordarmos, é justamente o quê? O L de J ômega é o laço, que é o G de J ômega vezes o controlador C de J ômega, certo? Então é isso. Só que agora eu quero, não é qualquer R, eu quero o menor valor de R. Porque eu quero a menor distância. Se eu quero a menor distância, eu quero o quê? Vou fazer em azul. Eu quero o RS, que corresponde ao menor valor para qualquer ômega, da distância. A distância é o módulo desse R. Então, eu quero isso aqui, ó. Isso aqui é equivalente ao quê? A minimizar o ômega módulo 1 L de J ômega. Certo? Esse problema, ele é equivalente. Esse problema é equivalente ao problema aonde eu vou maximizar o inverso disso. Se eu maximizar a distância, equivale a diminuir. Então, em outras palavras, eu vou maximizar o inverso dessa distância. Por que eu vou fazer isso? Simplesmente porque eu vou determinar mais facilmente usando a função de sensibilidade. Só por isso. São equivalentes, certo? Então, nós vamos, com isso, se eu maximizar 1 sobre 1 mais L de J ômega, o módulo disso, isso aí que equivale a eu maximizar para qualquer ômega a função de sensibilidade. A magnitude dessa função de sensibilidade. E isso é a definição da máxima sensibilidade. A máxima sensibilidade, que é o ponto máximo dessa curva, de magnitude de sensibilidade, é a máxima sensibilidade. Então, com isso, eu tenho a relação que é aquela que nós queríamos, que se eu pegar o ponto de máxima sensibilidade, o inverso desse ponto de máxima sensibilidade, o inverso da máxima sensibilidade é a menor distância. Certo? Então, isso aí é o que está escrito aqui e que eu escrevi passo a passo com vocês aqui, para vocês terem em mente isso. Tranquilo? Então, é muito simples. O procedimento é esse. Eu pego, gero o gráfico de máxima sensibilidade, nem preciso gerar o gráfico, basta eu calcular a magnitude da função de sensibilidade e pegar o máximo valor dela.
certo? E aí, a partir daí, o que eu vou fazer? Eu tenho o ômega S vindo justamente daqui. Então, o ômega S corresponde à frequência onde ocorre o máximo. Esse é o ômega S. Eu vou pegar esse ômega S e vou entrar aqui na minha malha, no meu laço, que seja, e daí eu vou tirar o A asterisco e a reserva de fase asterisco, certo? Então, para finalizar, eu vou mostrar em cima do nosso sistema, que é o gráfico que nós abrimos inicialmente. Nós vimos que nós vamos mostrar para vocês aqui como é que nós determinamos esse MG asterisco e esse θ asterisco. Nós temos as duas malhas aqui. A função que está ilustrada aqui em... isso aqui é a função de sensibilidade. Essa é a função de sensibilidade. No caso, para a malha em azul, que é a baixa carga baixa, melhor dizendo. Isso aqui, então, é o S de 1 mais o laço. E a vermelho aqui é correspondente à carga alta, certo? Ou seja, aquilo que nós fizemos lá no início, mostramos as malhas, isso aqui, agora eu inseri as funções de sensibilidade para essas duas situações. E aí nós temos, se nós olharmos a curva, por exemplo, azul, nós temos a frequência de corte, a frequência 180, e o ômega S fica entre essas duas frequências. Essas duas frequências são os limites. E o ômega S, que é o ponto de máximo, que eu tiro a frequência de máxima sensibilidade, o valor de máxima sensibilidade, eu leio direto aqui. Ó. Essa é a máxima sensibilidade. E para tirar agora o A asterisco, eu vou descer nessa frequência, eu vou pegar aqui a magnitude e daqui eu vou tirar o A asterisco. E se eu... desculpe. Eu vou descer aqui e daqui eu vou tirar o RF asterisco. Daqui eu tiro o RF asterisco quando essa magnitude, nesse ponto aqui eu desço, ó, e tiro o RF asterisco. E se eu quiser tirar o A asterisco, eu vou justamente nessa frequência, subo, nessa aqui, digamos, essa aqui, que é aonde que é a frequência ômega S, eu vou lá e tiro o valor do A asterisco, certo? Então, aqui está ilustrado o procedimento desenhado tanto para a malha azul quanto para a malha vermelha, certo? E de posse disso, nós temos justamente o quê? A faixa permitida numa situação de estabilidade. Quando o sistema é estável em malha fechada, o ômega C é menor que o ômega 180 e o ômega S está entre o ômega C e o ômega 180. E eu também, olhando esse resultado que está ilustrado aqui, o RF asterisco é sempre menor ou igual ao RF e o MG asterisco é sempre menor que o MG, certo? Então, essa figurinha resume a determinação das grandezas e a relação entre elas, certo? A mesma coisa ilustrada aqui no diagrama de Nyquist. Nós temos, então, no caso, a menor distância para a linha azul e a menor distância para a linha vermelha, certo? Normalmente, para a determinação da máxima sensibilidade, nós usamos o diagrama de Bode,
E o que interessa no diagrama de Bode, na sensibilidade, é só o gráfico de cima. Por isso que eu não coloquei a defasagem da sensibilidade, porque o que interessa só é o que aparece no subplot de cima do diagrama de Bode. Certo? Então, com isso, nós terminamos a sensibilidade, a máxima sensibilidade, melhor dizendo, que é a métrica mais adequada para determinar a robustez. Então, a máxima sensibilidade ela tem que estar nessa faixa aqui. Ó. 2,2, mas eu recomendo 2. E 1,4. Aqui é robustez. Maior robustez, esse aqui maior desempenho. Essa seria uma faixa. Essa é a melhor métrica. Mas também existem aquelas métricas que nós vimos, que é a reserva de fase, que tem que ser maior ou igual a 30 graus, mas eu recomendo, como eu disse para vocês, 45 graus. E a margem de ganho mínima recomendável é 1,7. Então, essas são as, digamos, regrinhas ou recomendações, digamos. São as recomendações para um bom projeto de controlador. É respeitar essas folgas de estabilidade. Resumindo tudo isso, nós temos essa tabelinha que resume como é determinado e o que é recomendável. E é o que nós já vimos em aula. Certo? A partir do próximo vídeo, nós vamos falar de desempenho. Não percam!